Boa noite, irmãos. Deus abençoe sua vida, amém? Muito bom. Você está aí, né? Vencendo mais uma etapa, né? Deus nos trouxe até esse 9º mês do ano. Chegamos aqui vencendo mais esse desafio. Chegamos aí ao 9º mês. Hoje é o primeiro domingo de setembro, e muitas demandas, com certeza, você tem enfrentado desde março, não é não? Com todo esse processo de pandemia, com todas essas situações, e chegamos aqui, graças a Deus. Deus tem operado sobre a nossa vida. Deus está tratando, mexendo, movendo, e mais uma noite eu gostaria de compartilhar a palavra de Deus com você. Se você tem a sua Bíblia aí, seja aí eletrônica ou na mão, aí de papel mesmo, nós vamos para o Evangelho de João, no capítulo 12, tá? Evangelho de João, capítulo 12, a partir do versículo 27. Você consegue encontrar aí? É fácil, né? Mateus, Marcos, Lucas, aí vem João. Capítulo 12. Eu vou ler a partir do versículo número 27. Tá? Se você pode acompanhar comigo. Essas são palavras de Jesus aqui na primeira pessoa, ou seja, ele está dizendo: eu digo. Jesus diz assim: agora a minha alma está angustiada. E o que direi? Direi: Pai, salva-me desta hora. Mas foi para isso que vim, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: já o glorifiquei, e o glorificarei mais uma vez. A multidão que ali estava e a ouvira dizia ter sido um trovão. Outros diziam: um anjo lhe falou. Jesus respondeu: esta voz não veio por minha causa, mas por causa de vós. Chegou a hora do julgamento deste mundo, e o seu príncipe será expulso agora. 32. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele dizia isso referindo-se ao modo pelo qual morreria. E a multidão lhe respondeu: sabemos pela lei que o Cristo permanece para sempre. Como dizes ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Jesus então lhes disse: a luz estará entre vós por mais algum tempo. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos surpreendam. Pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Crede na luz enquanto a tendes, para que vos torneis filhos da luz. E depois de falar estas coisas, Jesus retirou-se e ocultou-se deles. Amém. Glória a Deus. Irmãos, creio esse é um diálogo muito intenso, muito impactante, e foi e continua sendo para os discípulos, as pessoas que estavam à volta de Jesus. Eu vejo que a princípio, eu tive essa oportunidade de ministrar pela manhã, Jesus começa a trazer os discípulos, e se você for ler o capítulo 12 todo, você vai ver um contexto que está acontecendo ali, trazê-los para uma conversa bastante íntima, bastante pessoal. Ele começa a falar do que vai no coração dele.
ele começa a dizer de sensações, de sentimentos que ele está vivendo com relação até à sua crucificação, à sua morte e ressurreição. Mas o processo é traumático, o processo é desafiador. Assim como toda a nossa história, a nossa vida, ela passa por esses desafios. Irmãos, Deus tem um plano na nossa vida. Não, nós sempre falamos isso, gostamos muito, né, de dizer Deus tem um plano na sua vida. Mas esse plano, às vezes, exige uma demanda, tem um preço, tem sempre uma grande, uma dimensão de compromisso, de sacrifício. E o texto fala aqui que o Senhor diz: a minha alma está angustiada. E a verdade, quem não teve, quem não está, ou quem não vai ter ainda uma alma, uma emoção angustiada por conta das demandas, dos desafios do seu dia a dia, da sua vida. E ele diz assim: então o que eu vou dizer a partir da situação, da circunstância, de como eu estou? E aí então eu quero fazer um parêntese. O mundo acredita, a racionalidade secular acredita que o que nós sentimos, como nós estamos vivendo, é o absoluto. E isso é um grande erro. A verdade absoluta é aquela que está na palavra de Deus, e não as nossas circunstâncias pessoais, sociais, ou sejam elas quais forem. As nossas circunstâncias não são a verdade absoluta. A palavra de Deus é a verdade absoluta. Então, Jesus diz: o que eu vou dizer? E aí então ele diz: eu vou dizer, Pai, salva-me desta hora? E ele diz: não, foi para isso que eu vim. Eu vim para essa hora. Então ele diz: estou pronto para esse enfrentamento. Quando Jesus está no Getsemane, ele fala novamente isso. A oração dele qual é? Pai, num processo de angústia, de transpirar, suar gotas de sangue, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, todavia seja feita a tua vontade. E ele se submete à vontade do Pai até morte, e morte de cruz. É isso que acontece. Quebrando, e eu creio que isso é muito impertinente, muito importante para nós, nos dando a direção, o norte, de que nós podemos caminhar com o Senhor, não obstante as nossas sensações, as nossas ideias e os nossos sentimentos. Nós vivemos uma era narcisista, onde as pessoas se movem de acordo com os seus desejos, de acordo com suas excitações, de acordo com as suas interpretações pessoais, de acordo com o sentimento, com a sua emoção. E muita gente, talvez até você, pense assim: bom, se eu não estou bem, alguém diz assim: eu não estou bem, então eu não vou orar, então eu não vou ler a Bíblia, então eu não vou desenvolver o meu ministério, eu não estou bem. Mas você, se alguém entrou nesse processo, foi enganado por um princípio, por uma crença mundana desse mundo, de que o fato de você estar bem ou não muda o fato de que Deus escolheu você, levantou você, usa você, e Ele continua sendo o Senhor da tua vida. Não importa o teu estado. Essa é a verdade. Mas nós fomos, infelizmente, a grande maioria dessa geração foi condicionada, ou quase adestrada, a acreditar que os seus humores interferem de como Deus age, interfere na soberania de Deus, pessoal, particular, e também nessa história, nessa terra. A verdade absoluta e o poder absoluto está nas mãos do nosso Senhor. Jesus tem a chave da morte e do inferno na mão. O nome acima de todo nome é o nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a verdade. Então, sentimentos que são tão supervalorizados hoje não estão no mesmo parâmetro de importância dos princípios e da palavra de Deus. Não esqueça disso. E Jesus começa esse capítulo, ou essa lição de discipulado,
com os discípulos justamente dizendo isso. A minha alma está angustiada, mas eu não vou dizer isso. Eu não vou viver segundo a angústia que está no meu coração. Ainda que assaltado por sensações, ainda que assaltado por tristezas, por abandono, por incompreensão, ou por qualquer seta de amargura, eu não vou entrar nesse jogo. Eu vou continuar seguindo na direção que Deus deu para a minha vida. Quantas vezes Jesus disse assim: a minha comida é fazer a vontade do Pai. Isso é para nos ensinar, nos mostrar que essa é a direção de Deus. É assim que devemos ser. E o que nós sentimos, como a Bíblia diz, o coração do homem é enganoso. O coração do homem não é digno de confiança. Os nossos humores não são dignos de nortear a nossa história, a nossa vida. Para que você e eu, para que nós sejamos protagonistas da nossa história, nós precisamos dar ouvidos ao Espírito Santo de Deus e não ao nosso coração. É assim que tem que ser. E o Senhor Jesus começa dessa forma, mas você vê na sequência aqui que esse povo não está entendendo. Ele tem mais dúvidas do que certezas. E a tragédia pior é que eles não são capazes de aprender. Nós temos muitas dúvidas, mas se você tiver a humildade de aprender, você vai ouvir a aula. Discípulo não escuta a explicação. Isso também é outro parâmetro diabólico e satânico que foi colocado. Jesus disse: quer ser meu discípulo? Primeiro, negue-se a si mesmo. Segundo, tome a sua cruz. Terceiro, siga-me. Discípulo não tem questionamento. Discípulo recebe instrução. Um professor, em qualquer altura da formação acadêmica, seja do primeiro dia de uma criança na escola ao final do pós-doutorado, e logo vão inventar outra coisa depois de pós-doutorado, porque não há limites para livros, como a palavra diz. Um professor não consegue desenvolver o ensino se o aluno tem questionamentos. E quando eu digo questionamentos, é porque ele não quer aprender, ele quer só colocar em xeque as informações. E hoje nós vivemos diabolicamente isso na caminhada do discipulado, na caminhada da vida cristã, onde as pessoas têm mais questionamentos do que está na palavra, do que receber a revelação que está na palavra. E isso é uma tragédia, porque você não aprende se o seu coração não é como de uma criança. E Jesus disse: sabe que é o reino do céu daquele que é como uma criança, no contexto de aprender, no contexto da simplicidade. Porque quando já não está tão acadêmico nas coisas de Deus, a ponto de que não tem ninguém mais para me ensinar nada, aí então é o começo da tragédia e da derrocada espiritual. Por isso que ele disse: uma criança aprende, é capaz de ser conduzida, é capaz de calar e ouvir, é capaz de calar e aprender. E hoje, irmãos, é algo que está sendo sistematicamente atacado. Você tem ali Jesus falando, o Filho de Deus, do Deus vivo, e depois a sequência Deus fala, e olha o que acontece. Jesus diz: Pai, glorifica o teu nome. Interessante. No versículo 27, Jesus diz: para essa hora, é para isso que eu vim, para esta hora. Ele entendia que ele veio com uma função, veio com uma instrução de Deus. E aí então ele diz: Pai, glorifica o teu nome. Ele não diz: glorifica o meu nome. Ele diz: eu não preciso de reconhecimento, eu já sei, eu já estou em sintonia com o que eu devo fazer. E então ele diz: glorifica o teu nome. E o texto diz então, versículo 28, então veio uma voz do céu que diz: já o glorifiquei e o glorificarei mais uma vez. Aí olha a multidão. Nunca queira fazer parte da multidão, pelo menos nesse contexto aqui.
não vale a pena. A multidão que ali estava e ouvira, ou seja, eles estavam e eles ouviram. Vírgula. Dizia ter sido um trovão. Outros diziam, um anjo lhe falou. Multidão totalmente equivocada, né, Brandão? Eu conto dois tipos de pessoas aqui. O extremamente racional, que tenta explicar todo o mover sobrenatural a partir de um medo. Então cria um factoide, cria uma explicação racional, cria uma explicação científica. Foi um trovão. Isso é só um fato da mãe natureza. E põe na conta da mãe natureza. Inventa uma mãe. Deus se faz pai, mas ele precisa inventar uma mãe natureza. Você já viu o marmanjo chamando a mãe? Que papelão que é? Ô mãe. Falei, meu cara, você tem 45 anos, seja homem e encara o bicho sozinho. Vai chamar tua mãe? Que papelão? Não é não? Um cara com 25, 30 anos já tem que ser guerreiro. Já tem que lutar suas guerras, entrar e sair sozinho. Senão ele não é adulto. Eu fiz isso com os meninos em casa. Não são mais meninos. Chegou um dia e falei, não trato mais vocês como garotos. A partir de hoje vocês são homens. Treinei vocês para enfrentarem a luta de vocês sozinhos. Para entrar e sair do combate. Então é isso aí. Agora, se na hora do combate, se na hora da luta, se na hora da crise, se na hora do caos que é esse mundo, você chama mãe, é porque você não amadureceu. Aí ficam inventando, é a mãe natureza. Que mãe natureza? Deus criou todas as coisas. Não fale uma bobagem dessa. Eu nem assisto no History quando diz assim, a mãe natureza, que eu já desligo logo. Sai daí. Não vou ouvir essa heresia. O meu Deus criou todas as coisas. É o Criador dos céus e da terra e de todo o universo. Não vou dar ibope para ninguém falando bobagem. Deus fala, alguém diz, foi um trovão. Que trovão? O quê? É o povo que desequilibrou e foi pro racional. Aí a outra parte diz assim, pelo menos tem duas partes. Teve uma que deve ter ficado calada, como sempre. Estar calado não significa que está errado, né? É só que se omitiu. Eu acho que foi um anjo que falou aqui. Foi o próprio Deus que falou. Não foi anjo. Rebaixaram Deus para anjo. Sabe o que é isso? Uma religiosidade deformada e deturpada. Um misticismo. Foi um anjo. Essa é a multidão. Misericórdia, né? E aí Jesus diz, esta voz não veio por minha causa, mas por conta de vocês. Foi por vocês que Deus falou. E vocês estão jogando para um lado e colocando na conta dos anjos e colocando na conta da mãe natureza. O que é que vocês estão pensando? Sintoniza. Tem uma música agora aquele grupo Preto no Branco, Se Organize. Uma multidão desorganizada, perdida. Jesus está ali. Ele diz, quando eu for levantado, versículo 32, todos eu atrairei a mim. Ele diz, quem é você? O Cristo não vai permanecer para sempre. Vocês foram criados, aprenderam décadas e décadas conhecendo todas as profecias e vocês não têm a menor ideia de onde estão. O povo perdido. Misericórdia. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Que coisa maravilhosa isso. Então Jesus fala de uma atração dele, da atração que ele exerce sobre o homem. E é interessante que diz, não é alguns, ele diz todos. Eu não sei como é que fica o povo da eleição, da predestinação, porque aqui eu vejo Jesus dizendo, quando eu for levantado, eu atrairei todos a mim, todos. Jesus atrai todos. E um dia, se você está aqui, é porque você foi atraído por Jesus. Pode ser que no caminho, muitos percalços, muitos obstáculos, muitas dificuldades,
mas você foi atraído até o momento de estar aos pés da cruz. E chegou. Pela manhã eu falei de 2 personagens bíblicos, eu tenho mais alguns agora à noite, mas 2 personagens bíblicos nesse processo de atração. Eles aparecem de uma forma maravilhosa. O primeiro deles é Zaqueu. Zaqueu aparece na Bíblia porque ele é atraído por Jesus. Ele tem problemas para chegar até Jesus. Tem uma multidão, a estatura dele não permite, mas então ele sobe numa árvore e vê Jesus de longe. E é incrível que quando Jesus bate o olho nele, que nem um imã, Jesus diz: vou na tua casa, desce daí, Zaqueu, vou na tua casa hoje, vou agora lá. Ele foi atraído, ele precisava de Jesus. Tinha um negócio que impulsionou ele a quebrar e romper com todas as barreiras, com tudo que falavam. Talvez alguém disse: olha aí, está subindo aí, para que está subindo essa árvore? Vai se prestar esse papel? Porque todas as vezes que você faz alguma coisa para se aproximar do Senhor, você pode crer. Falando para você, esse homem aqui de 58 anos, mais de 30 de ministério. Vou falar uma coisa para você: todas as vezes que você começar a se comprometer seriamente, que Deus colocar um sonho, uma visão no seu coração, vai aparecer todo tipo de obstáculo, de gente, de palavra, de pedrada, de perseguição, inclusive dentro do próprio meio. Sempre vai ter. É uma loucura. Lembra o cego as portas de Jericó? Ele começa a gritar, ele sabe que Jesus vem vindo, e é um imã. Ele é atraído, começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o povo grita: cala a boca, fica quieto aí, se conforma com a tua desgraça, com a tua miséria. E ele continua gritando e grita cada vez mais alto, e aquilo atrai Jesus. Para lá, o que você quer, rapaz? Está gritando. Eu quero ver, então veja. Pronto, foi embora para casa felizão. Jesus diz: eu vou atrair todos, tem lugar para todo mundo. O Zaqueu, só daquele ato de que ele está tentando visualizar Jesus. Jesus diz: vou para a tua casa. Vai na casa dele, tem um jantar, mas você vê que a comida é o menos importante. É bem provável que existe um falatório ali. Claro que as pessoas falam, elas têm língua, elas têm boca, elas falam. Aí Jesus entra na conversa. Aí tem a conversa do Zaqueu. Zaqueu diz: ó, se eu defraudei alguém aqui, e olha que não tem problema, porque todo mundo é bom para chutar cachorro morto, né? Se eu defraudei alguém, imagina você falando isso, dizendo: ó, quem foi que eu fiquei devendo aqui? Se está devendo, vamos falar. Está devendo para mim, quero receber. Que a pessoa não desiste de 10 centavos, quanto mais de um valor mais alto. Prefere carregar essa mágoa, esse ódio por uns 30 anos, mas não entrega na mão do Senhor. Oi, não tem um amém, tem um aleluia, um glória a Deus aí? Porque ficam essas coisas no coração, esses fardos terríveis. Quantas vezes que Zaqueu disse que devolve, se ele defraudou alguém? Quantas? Quem sabe? Quanto? 4 vezes. Uau, hein? Você deve alguma coisa aí? Imagina quanto é 4 vezes mais. Alguém deve para você, imagina dizer: eu pago 4 vezes mais. E aí ele diz também: metade aqui eu distribuo. Não é isso que ele fala? Já viu esse texto? Depois você dá uma olhada lá. Isso é quando ele está perto de Jesus. O que me chama a atenção, e eu não quero focar no contexto monetário, financeiro, mas sim no processo de libertação, de leveza, de rompimento com um paradigma material, carnal, que é sufocante. Ele não tem problema de abrir a negociação. Quem eu devo? Quem é que eu devo aí?
Porque, irmão, quem é que passa nessa vida sem dever? É impossível. Eu nunca devi dinheiro. Tá bom, dinheiro talvez não deveu, mas não tem como você não ter magoado alguém nesse caminho, não ter falado umas bobagens, não ter dado uma extrapolada, não ter se omitido em alguns momentos. Deve sim, porque todo mundo é pecador. É ou não é? Não existe um justo sequer. Isso que diz a palavra de Deus. Então deve sim. A gente não deve mais porque Jesus pagou na cruz do Calvário. Aleluia! Mas que deve, deve. Agora, eu vejo a coisa maravilhosa que Zaqueu é capaz de abrir a negociação e dizer assim: eu quero consertar, e se preciso, eu vou 4 vezes mais do mal que eu causei, eu quero reparar. Aleluia, glória a Deus, hein? Mágoa, ressentimento e outras coisas mais que a gente sabe que pode acontecer com o ser humano. E que acontece com a gente? Vergonhosamente, mas acontece. Outra coisa, ele presta atenção de que ele está super carregado. Ele diz: metade do que tem aqui eu não tenho necessidade. Metade da carga aqui eu nem preciso. Metade eu posso distribuir, metade eu posso abençoar. E se você tirar um pouco do foco material, você pode começar a olhar um pouco no foco espiritual. Hoje nós vivemos esse mundo de acumular, e mais, e mais, e mais, e mais. E nós não sabemos quando é que vamos começar a dar, quando vamos começar a abençoar. Onde todo mundo quer ser ouvido, mas não quer ouvir ninguém. Onde todo mundo quer receber, mas não quer dar para ninguém. Isso é uma grande verdade. Vivemos o tempo da necessidade. Mas o momento que nós podemos começar a dizer: Deus te abençoe, eu te abençoo, que a graça de Deus esteja sobre a tua vida, eu vou orar por você, eu vou estar clamando pela sua vida, eu quero abençoar você, eu posso, metade do que eu tenho já é o bastante, eu não preciso de mais nada, eu já tenho tudo o que eu preciso, vou começar a ser uma bênção. Você já tem tudo o que precisa para ser uma bênção, não falta mais nada. Essa é a verdade, meu irmão. Não falta mais nada. Isso foi o Zaqueu sendo atraído. Jesus disse: quando eu for levantado, o que já aconteceu, Jesus continua atraindo gente. E nessa caminhada, então, você tem que começar um processo de despojamento, um processo de se adequar, de estar com o Senhor. Tem o Saulo de Tarso, né? Antes de ser o apóstolo Paulo. O Saulo, ele é atraído por Jesus, mas a princípio ele é completamente desequilibrado, desfocado nessa atenção. Eu falei aqui pela manhã, muita gente tinha o mesmo parâmetro do apóstolo Paulo e hoje está muito bem com Jesus. Quer ver? Quem está hoje aqui que detestava crente no passado, antes de ser, não gosta de crente, ou raça maldita, ou raça chata, não gosta nem de ver a cara. Levanta a mão aí, quem não gostava de... Pode levantar. Não gostava de crente. Tem vários aí, né? Vários. E hoje está na igreja, abençoado, feliz, alegre. Foi atraído por Jesus. Fala que o inverso do amor não é o ódio, é a indiferença. Uma coisa fantástica aqui. O apóstolo Paulo, ele está lá no apedrejamento, na execução de Estevão. Você vê que no momento que o Saulo de Tarso é chamado por Jesus, ele está na estrada de Damasco, indo caçar crente para levar preso, para espancar, para executar, cheio de ódio. A Bíblia diz, respirando ameaças contra a igreja. Mas não tem um dia que ele não está se batendo com Jesus, que ele não está se debatendo nessa chamada. Irmão, eu comecei a orar, eu falei: Senhor, começa um processo na vida desses Saulos de Tarso que estão por aí para encher essas igrejas aqui da Baixada Santista de um monte de Saulo de Tarsos.
cara cascão, difícil, mas que vai ser um fogo na mão de Deus poderosíssimo. Ninguém dá nada. Interessante, quando Deus manda Ananias, você vai lá para orar pelo Paulo. O Saulo diz: Senhor, eu conheço esse, eu sei das notícias, ele está destruindo a tua igreja. Deus diz: não, cara, vai lá, ele é vaso escolhido por mim. Talvez o Ananias ia dizer: peraí, Deus, vamos conversar. Eu acho que o senhor, vamos de novo, é a mesma pessoa? Nós estamos falando da mesma pessoa. Esse cara está destruindo a igreja, o senhor escolheu ele? É. Mas, como assim? É a pessoa mais improvável para escolher. O cara é disfuncional, está matando, destruindo a igreja. Por isso, irmão, não julgue. Você não é juiz de ninguém e de nada. Você é testemunha do Evangelho de Jesus. Deus escolheu Saulo de Tarso. Ele diz: ele é o apóstolo dos gentios. Ele está na estrada de Damasco, a luz mais forte que o sol. Ele fica cego, ele diz: quem é? E aí Jesus diz assim para ele: eu sou a Jesus a quem tu persegues. Eu sou aquele que você persegue. E dali para frente a vida dele mudou. Mas ele era atraído. Ele era atraído por Jesus. Você pode ver em todas os depoimentos que o apóstolo Paulo dá, em todas as epístolas. Tem dia que ele diz: eu já queria estar no céu. O céu atraía ele. Todo dia ele olhava a terra e dizia: meu Deus, como eu quero estar com o Senhor. Ele diz: tudo aqui para mim é perda, e o lucro está na presença do Senhor. Ele era apedrejado, espancado, o que acontecia na história dele, e ele continuava, aquilo atraía ele. Ele era atraído pela cruz de Cristo. Ele diz: se tem uma coisa que eu me glorio, é na cruz de Cristo, onde o mundo está morto para mim, e eu estou morto para o mundo. Ele era atraído, aquilo atraía ele. Todo dia ele estava colado na cruz, colado com Jesus. E essa atração continua. Eu acredito que você ceder a essa atração da cruz de Cristo, você se aproximar mais do Senhor, é o que vai trazer resultados e experiências maravilhosas para você. É o que vai te distanciar do mundo. É o que vai distanciar você do pecado. É o que vai distanciar você do erro. É o que vai distanciar você do seu próprio eu, e assim por diante. Nós temos alguns exemplos complicados na Bíblia, de gente atraída por coisa ruim, se permitia ter uma atração que era disfuncional. Sansão, juiz de Israel, um cara para quem foi dada uma força descomunal. Deus usou para dar livramento para Israel, mas ele era atraído pela luxúria da terra dos filisteus. Diz que ele, durante o dia ele estava lá em Israel, na sua função, e à noite a luxúria que atraía ele, levava ele para a terra dos filisteus. Até que você viu as desgraças que aconteceram na vida dele por conta de ser atraído pela terra dos filisteus. Quando ele diz para os pais: eu vou casar com uma mulher lá dos filisteus, achei uma moça lá que é a que me agradou. O que os pais dizem? Pelo amor de Deus, você não vai casar com uma mulher lá dos filisteus. Primeira coisa que ela faz quando nasce a criança é oferecer para o Baal. E a gente quer, quando a criança nascer, é oferecer para o Senhor. Quando a criança crescer, a gente vai ter o Bar Mitzvah, que é o filho da lei, quando eu tiver 12 anos. E se você tiver um neto lá no meio dos filisteus, quando der uma idade, ele vai lá se dobrar no templo de Dagon. Não faz isso. Diz aqui em Israel, tem mulheres de Deus para você. Não, mas eu gostei daquelas. Ele é atraído. Ele era atraído por isso. É atraído pelo mundo. E aí você conhece o resto da história. Ele não conseguia desgrudar do negócio. Tem um outro, Geazi. Geazi é um nome que dá até alergia na gente. Meu Deus, Geazi. Ele teve o privilégio
de ser o trainee do profeta Elias. Tu faz ideia do que é isso? Uma oportunidade, uma chance de estar junto com um homem que ora e cai fogo do céu. Coisa assim. Mas o Geazi não é atraído pelo mover. Eu troquei o profeta? O Eliseu, foi Eliseu. Apaga aí, põe Eliseu. Vem quando dá uma mudada. Ele não é atraído pela unção do profeta. Não é isso que atrai ele. É o dinheiro. Quando chega lá o general assírio, ele vê a roupa, ele vê o ouro que o cara está trazendo, e ele é atraído por aqueles negócios. Olha só o episódio. O general lá, o Naamã, vai para o Jordão, está leproso, uma sentença de morte na época, mergulha 7 vezes, é curado, volta curado, limpo, e isso não atrai o Geazi. Não atrai. Ele não se empolga com isso. Eu fiquei pensando, o que te empolga? O que empolga você? O que mexe com... Minha avó dizia assim, o que mexe com as tuas lombrigas? O que mexe com as tuas entranhas? O que te empolga? O que te atrai? O moço do profeta não atrai ele aquilo. Nossa, meu, que coisa abençoada. O cara foi curado, chegou aqui condenado à morte, agora ele está bom. Isso não atrai ele. Não atrai. Fala, vamos orar. Esses dias estava numa reunião. Tem alguns problemas com algumas pessoas. Como vamos fazer? Vamos orar. Chama para orar. Quem tem perturbação não gosta de orar. Não ora. 3 segundos ajoelhado, já começa a se remexer e dá um jeito de dar uma fugida, de sair fora. Vamos ajoelhar e orar. Aí você já vê como começa a pipocar. Vamos buscar a presença de Deus. Você vê logo o que atrai. O que é que atrai? O moço do profeta. O brilho do ouro. O brilho da prata. As vestes. Quando o general foi embora, o que o profeta Eliseu diz? Que aí o Geazi voltou, né? Ele diz, quando o cara foi embora, o teu coração foi com ele. O teu coração foi com as riquezas que ele trouxe. Grudou que nem um imã. Tuc! Grudou e o coração do cara foi embora. Ele não foi capaz de raciocinar mais nada. O que atraía ele não queria dizer, profeta, eu quero isso também na minha vida. Como que eu faço? Eu quero mais de Deus para mim. Eu quero ter essas experiências com o Senhor. Deus tem te usado. Eu estou aqui aprendendo. Eu queria também. Ele só queria o ouro e a prata. Não é a mesma coisa lá? Quando é em Jericó, Deus diz assim, não é para pegar nada de Jericó. Aí um dos soldados do exército de Israel pega o quê? Uma capa babilônica, ouro e prata. Foi atraído por aquilo. Ele diz assim, quando Josué chama ele, por que você fez, rapaz? Olha o prejuízo que você trouxe. É que quando eu vi aquilo, meu coração cobiçou. E grudou. E aquilo veio para ele. E a desgraça veio junto. O que é que atrai a gente? O que te atrai? Eu falei pela manhã, tem gente que o que atrai ele é a confusão. Se aí governo, eu sou contra. Confusão. Polêmica. Atrai. Ele está na paz, ele escuta uma polêmica ali, ele vai lá, eu também quero entrar nisso aí. Quero ver que parada é essa. Estava tudo uma benção, tem um problema. Quero saber. Qual o problema? Tem um problema. Eu quero saber. Eu preciso. Está dando falta de ar. Eu tenho que saber. Conta. O cara é atraído. Atraído pela confusão. Atraído pelo problema. É atraído pela fofoca. Gruda nele que nem um chiclete o negócio. Você é atraído pelo quê? O que é que te atrai? Hoje o que atraiu o povo foi a praia, não é? O pessoal estava chapado lá, não sei. Se tem vírus, se não tem, sei lá. Aí fica por conta de cada um depois. O que é aí?
É o que atrai. Ah, por que você fez isso, meu irmão? Porque eu não aguentei. Eu, quando vi, já era. Foi atraído. O que é que te atrai? Essa é uma pergunta que eu tenho feito para mim nessas horas. Ontem, hoje. O que atrai você? O ambiente mundano? Por isso que Salmo 1. Bem-aventurado é aquele que não se detém no caminho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer, ou seja, a atração, o que atrai ele, o que mexe com ele, o que acende o coração. Antes, o seu prazer é na lei do Senhor, e nessa lei ele medita dia e noite. Que atrai você. Tem gente que é atraído pela doença, hipocondríaco, sabe tudo de bula de remédio, não pode ouvir um negócio ali, já sabe tudo. E hoje é uma época, né, que com rede social, com internet, todo mundo é doutor, todo mundo é advogado, todo mundo é médico, todo mundo é tudo, né? Só não quer pagar o preço de poder fazer a graduação para poder ter realmente base, mas todo mundo se mete a dizer que sabe. É um perigo. O que atrai? O que atrai você? O Davi foi para o alpendre do palácio, e o que atraiu ele foi a senhora lá do outro, o homem lá que estava se banhando lá. Essa atração custou uma desgraça na vida dele que não foi fácil. Foi feio. A gente se aproxima de algumas coisas e aí é puxado pela gravidade desse negócio. É um imã. É um imã. Eu sempre fiquei pensando, por que o danado do Sansão não se afastou de Dalila? Se você ler o texto de Juízes, ela engana ele 3 vezes. Na quarta que consegue descobrir qual é o problema. O cara não conseguia se livrar dessa atração fatal, né? Irmãos, a gente tem que se linkar nessa atração de Jesus na nossa vida, na nossa história, porque aí nós vamos para o lado certo, o caminho certo, nós vamos em frente. O mover de Deus vai estar sobre a nossa vida. Agora, se a gente for atraído para outro lado, a Bíblia diz que existe uma luta entre a carne e o espírito. A palavra fala, o apóstolo Paulo fala isso. O bem que eu quero fazer, não faço. O mal que eu não quero fazer, faço. Quem vai me livrar do corpo dessa morte? Se aproxima do Senhor. Comece a se aproximar da cruz. Jesus disse, eu estou atraindo todos. E quando você chega até a presença de Jesus, acontece esse processo igual aconteceu com Zaqueu, de conserto, de organização, de colocar ordem na sua vida, no seu mundo interior, e assim por diante. É isso que nós precisamos, ser atraídos pela cruz de Cristo. Senão no caminho você vai desviar sendo atraído pela confusão. Parece que é bom, mas só vão atrair você para situações que vão trazer grandes prejuízos para a sua vida. Vão drenar tuas forças. Vão amarrar e prender você. Vamos orar. Quero orar por você. Quero abençoar a tua vida agora. Gostei muito quando Jesus diz, quando eu for levantado. Significa colocado numa posição, numa altura, num contexto, aonde o acesso é viável para todos. De qualquer lugar, de qualquer circunstância,
o acesso é viável, o acesso é possível. Ele diz: eu fui levantado da terra. Eu quero clamar por você que está sendo atraído, talvez pelo erro. As atrações erradas acontecem pelo caminho. As seduções do mundo. É assim? Você está indo no caminho certinho, mas de repente no caminho aparece uma atração para levar você para o outro lado, para perder o rumo, para perder a direção. O inimigo faz isso, tenta colocar no caminho desvios, a você, como a palavra de Deus diz, o salmista diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Vou em direção ao Senhor. Talvez em alguns momentos na nossa vida nós sentimos muito forte a atração. Em alguns outros momentos parece que nós sentimos enfraquecer um pouco essa atração. Mas você precisa só discernir no meio de todas as propostas, no meio de o entulho que o diabo coloca no caminho, sentir a atração. Porque a Bíblia diz que o nosso espírito comunica com o Espírito de Deus. O Espírito de Deus fala com a gente. Por isso que a Bíblia diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Aquele que tem olhos, veja. Porque quando você escuta, você consegue desviar dos obstáculos, não entrar na trilha errada. E alguém diz: mas parece que todo mundo está sendo atraído aqui. Não, mas Deus me mostrou essa direção aqui, eu estou indo aqui. Não importa a multidão. Uma parte da multidão está dizendo que é trovão, outra parte da multidão está dizendo que é um anjo, e eu não ando por voz de anjo e nem ando por voz de trovão. E Deus fala comigo. Eu ouço a voz de Deus. Tem muito crente que anda buscando direção de anjo. Vou dizer para você, isso não está no Evangelho, não está na palavra de Deus. Você anda a partir da direção da palavra de Deus. E Deus. Senhor, que teu servo, que a tua serva sinta a atração de se aproximar da graça maravilhosa, salvadora, redentora do Senhor Jesus. Meu Deus, tira, Senhor, da confusão, tira, Senhor, do labirinto, tira, Senhor, da dúvida, da incerteza. Meu Deus, aquele que ainda não entregou sua vida para Jesus, que possa fazê-lo agora. Se você ainda não tem Jesus como Senhor e Salvador, receba Ele agora. Levanta sua mão e diz: sim, Jesus, eu me entrego a Ti como Senhor e Salvador da minha vida. Eu estou sendo atraído pela cruz de Cristo. Oh, meu Pai, peço perdão pelos meus pecados, peço que o Senhor escreva meu nome no livro da vida, e eu quero neste momento, Senhor, declarar que eu sou Teu e Tu és meu. Oh, aleluia. Mas, Senhor, também abençoa e põe a Tua mão sobre esse povo aqui nessa noite, os que estão aqui na igreja, os que estão em casa. Meu Pai, que venham mover. E nós queremos, Senhor, renunciar toda atração do mundo. Declaramos que a atração do mundo, que são a das mágoas, do orgulho, da soberba, dos frutos da carne, nós declaramos que são negativados agora no nome de Jesus na nossa vida pessoal. E que nós reafirmamos e confirmamos que isso não agrada a Deus e, portanto, não nos agrada. Nós não queremos de maneira nenhuma andar de acordo com essas atrações.
Mas, Senhor, queremos afirmar, confirmar, reafirmar que nós somos atraídos pelo Senhor. É o Senhor que nos atrai. É o teu alimento, é o alimento de Jesus. Senhor, como Daniel que vê a mesa da Babilônia e diz: não me atrai a mesa do rei da Babilônia, não me atrai nada disso. O que me atrai é a mesa do meu Senhor. Eu quero o alimento, verdadeiro alimento espiritual. E Jesus diz: a minha carne e o meu sangue são a verdadeira comida. E quem vive por mim, quem come meu alimento, minha carne e meu sangue, viverá por mim. Nós queremos, Senhor, ter essa fome, esta sede por esse verdadeiro alimento. Não queremos ter a atração pela mesa, pelo banquete mundano. Em nome de Jesus, ó Pai, abençoa, libera, liberta, renova, transforma. Derrama de uma unção, derrama de uma graça que venha ao mover poderoso de Deus sobre a vida dos nossos amados. E eu abençoo você agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.